Gurias, estamos em outubro, já começou aí um calorzinho, logo é dezembro, é verão, e aí a gente lembra que nessa época é mais comum aqui pra gente, né, no nosso estado, estarmos de biquíni, de saias mais curtas, vestidinhos mais leves, e vem a pergunta, a gente tá com um corpo que deseja estar, olhando no espelho, é o corpo que eu gostaria de estar no verão? Se por acaso esse é o caso de você ainda não tá com ele ideal, eu tô aqui hoje com a solução. Mas se não for a solução, é umas dicas bem preciosas na Sala com Confraria. Que eu tô com 3 mulheres aqui, especialistas em nutrição, a Luana Flores conosco, né? Nutricionista esportiva. E temos também a Márcia Refinski, que é fisiologista, educadora física, e a nossa colunista, né, que já nos acompanha há bastante tempo, a doutora Fairuz de Castro, que é dermatologista. Gurias, essa é a questão. Sabemos que o correto é, ali durante todo o ano, estarmos fazendo exercício físico com frequência, isso na nossa rotina, cuidando da alimentação, tendo uma alimentação saudável, fazendo procedimentos estéticos e consultas no dermatologista para estar tudo certinho. Só que nem sempre isso é possível muitas vezes ou não é prioridade para muitas mulheres. E aí vem a pergunta, ainda dá tempo, gurias, de até a chegada efetivamente do verão, darmos um up no corpo, quem quiser fazer isso? Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo, ainda mais que estamos em outubro ainda, ou seja, faz milagres, né? 2 meses dá para fazer milagre. Com certeza, é só estratégia. É porque uma coisa é se alimentar saudável, que é o princípio de tudo para a saúde. Mas quando a gente quer um resultado estético, seja ele qual for, não interessa, não precisa entrar dentro de um padrão ou onde o corpo tem que ser assim. O que faz a gente ficar bem, né? Ainda assim, tem que saber como se chega lá. De onde a gente está para onde a gente está indo, 2 meses, dá para montar estratégias maravilhosas em termos de treinamento, de alimentação, de estilo de vida, de procedimentos, que a gente consegue chegar lá se sentindo melhor com a nossa saúde emocional boa, que isso é o principal de tudo. Esse é o ponto. Se a gente estiver se sentindo bem, com a nossa autoestima fortalecida, saúde. Saúde é o que interessa. Em primeiro lugar, sempre. Saúde é o principal, porque você vai se arrumando de dentro para fora. Então, conforme você vai se sentindo bem dentro, reluz, transborda, né? Então, a saúde em primeiro lugar, e depois eu sei que tem vários métodos nutricionais que ajudam a gente para se alimentar melhor. E também procedimentos estéticos, né? Isso aí, gurias. Fairuz, conta um pouco pra gente, nessa época, o que é recomendado, né? Seja no tratamento de celulite, às vezes de uma gordura localizada, o que é possível fazer nessa época, desse finalzinho de ano? Gente, a gente tá aí em outubro, temos muito tempo ainda para cuidar da saúde, cuidar da beleza também, por que não? E o principal ponto é que, assim, uma andorinha só não faz verão, né, gurias? A gente precisa de um conjunto de elementos. Dieta e atividade física são super importantes e os procedimentos, eles não vão emagrecer alguém, né? Eles não vão modificar algo externo que internamente a gente já não esteja num processo. Mas sim, nós temos várias opções, a gente tem hoje tecnologias para queima de gordura localizada, nós temos procedimento para flacidez, nós temos tratamentos também para celulite, a gente tem aparelhos para isso, que junto, né, de um conjunto de tratamentos, a gente consegue sim redefinir, a gente consegue melhorar a drenagem corporal, a gente consegue deixar o corpo que a paciente deseja com um tempo hábil, porque os procedimentos também eles não são imediatos. A gente precisa dar um estímulo para o corpo e esperar que o corpo responda. E normalmente, gente, isso são 2 meses para a maioria dos tratamentos. Então, outubro é o mês ideal para a gente pensar nisso e iniciar uma estratégia. Quero queimar a gordurinha localizada, quero tratar a celulite, a bananinha, ainda dá tempo. Márcia, e falando sobre o que a Fairuz trouxe, né, de ainda dá tempo, também tem o cuidado de, muitas vezes, as pessoas que, tá bom, quero colocar um exercício físico na minha rotina e começam drasticamente, vou sair correndo já, né, vou correr, vou fazer 3 vezes na academia e tal.
Para uma pessoa que não tem isso ainda na sua rotina e que quer ter resultados, né, até o verão, o que tu diria que a melhor forma de se iniciar o exercício físico, colocando na sua rotina? O que seria o ideal? Eu tenho um passo a passo bem interessante, que é, em primeiro lugar, procurar o seu médico, fazer todos os exames para a gente entender o que é que a pessoa está precisando no momento. Porque eu sempre digo que é apertar os botões certos nessa nave, né? Então, assim, como é que eu vou saber quais são os botões certos se eu não estou entendendo quem é essa pessoa que está na minha frente? Então, o primeiro passo é entender, através de um médico, fazer os exames, tudo direitinho, numa avaliação física. Na avaliação física eu entendo, eu encaminho bastante também para a Lu, né? Muito. Então a gente faz uma parceria. Olha só, o teu problema é psicológico. Você tem fome do quê? Daí eu vou lá e dou uma encaminhada para o profissional. Ah, não, olha só, quando eu faço uma anamnese ali, eu vejo a alimentação, nossa. Eu só fico escutando, daí eu digo, opa. Com cara de paisagem, né? Com cara de paisagem, tu me conhece. Eu fico assim, opa, então o ponto. Então eu vou analisando, eu vou avaliando o aluno para entender o que ele busca, qual é o histórico dele, o que ele quer na vida dele. E eu vou te contar que quando eu monto o treinamento dessa pessoa, eu penso que é um start, dependendo, né? Daqui a pouco vem uma pessoa de né? De uma outra academia, enfim. Daí eu vou vendo, opa, esse aqui já tá no iniciante, então eu vou tratar dessa maneira. Tá no intermediário, dessa maneira. Tá no avançado, daquela maneira. E daí, se a pessoa tá no avançado agora, até o verão ela vai ter X resultado. E eu vou te dizer, dá para mudar uma vida. Em 2 meses dá para mudar uma vida. Agora, assim, ó, também dá para mudar uma vida se a pessoa quer começar hoje e não interessa a idade. Esse é um ponto Não bem interessa importante, a idade. né? Se você quiser mudar hoje, em 2 meses dá para mudar uma vida. Só que daí, se você tem 40 quilos para perder 30, calma, né, gente? Não, então, Milagre também não existe. Não é nem... milagre, mas não é nem uma questão de milagre. É uma questão de ultrapassar o seu limite. Sabe aquela coisa assim de... Que pode gerar consequências daí negativas, né? Na questão do exercício físico, mais ainda, né? Ultrapassar os limites. Muito, porque o pessoal confunde o que é ser saudável com atleta. Ser saudável, ser atleta. Então, existe 880. Sedentário, atleta e nós. Né? Nós somos o ser saudável. Então o pessoal confunde muito isso do ser saudável com ser atleta. E vai lá e faz tudo que ultrapassa os seus limites. Atleta, sim, ele vai ganhar pódio, ele vai ganhar medalha, troféu. Então ele tem mais, ele escolheu essa vida para ele. Então ele tem mais que ultrapassar os limites e conquistar aquela medalha pra gente nas Olimpíadas. Luana, e agora a Márcia estava falando sobre, né, o sedentário e o atleta. Na nutrição mesmo, a gente também tem esses extremos, né? A pessoa que, de repente, tem lá uma vida desregrada mesmo na questão de alimentação e com alimentação em excesso ou fora de horário, ou com muito industrializado, enfim. E, no outro lado, a pessoa que super se cuida, né, e tal. O que é de maneira até mais radical, o que é um meio termo para quem está começando e quer, como a Márcia falou, tipo assim, fazer mudanças? Bom, então já vou pegar o gancho da Marcinha, que é o seguinte. O atleta, tá? E desculpa, não quero ofender ninguém. O atleta não é uma pessoa saudável. Isso é uma coisa que a gente fala nos cursos e tudo mais, quando a gente debate sobre esse assunto. O atleta vem de rendimento. Então é muito importante entender que o atleta, ele não é a personificação da saúde, e sim do rendimento, que são 2 coisas diferentes. O que a gente está procurando? Porque o atleta trabalha com isso. A ideia dele é ultrapassar o próprio limite do corpo e usar o corpo no limite. Então vamos pegar um carro, né? Que nem a gente tem o nosso carro, que é o nosso organismo. Se a gente passa do limite, e se todos os dias a gente anda 200 quilômetros, né? Se a gente leva sempre no limite, em 2 anos, aquele carro que a gente tirou 0, ele vai estar super usado, precisando de muito mais manutenção, num nível muito mais difícil
de voltar ao início, né? Agora, se a gente tem um carro que a gente usa para passeio no final de semana, que a gente trata bem, ele vai estar super novo depois de 2 anos, né? Quase 0 quilômetro. Então, tem essa ideia. Se a gente deixar algo parado, o carro ficou 2 anos da pandemia parado, também vai afogar o motor, nada vai estar funcionando. Então não dá para parar, não dá. A nossa máquina foi feita para o movimento, mas não para o movimento exacerbado. E daí tudo bem que a pessoa faça isso, se isso é a vida dela e é aquilo que ela se comprometeu. Mas a pessoa tem que entender, então, que ela se comprometeu com isso. Não quer dizer que ela tenha que fazer isso para ter resultado, ser saudável. São coisas diferentes. Eu me né? lembrei agora que eu inventei uma lei para os meus alunos, que é a lei do uso e do desuso. Agora o Ralu falou, a questão do carro que roda demais é um táxi, né? Você pega um táxi ou um carro do mesmo ano, você vai ver que o táxi é Desgaste, muito mais né? Muito desgastado. maior. Então, assim, o atleta, o pessoal confunde muito achando que o atleta é super saudável. Oi? Não! O atleta é um xodozinho nosso que a gente ama, inclusive, mas ele é um ganhador de medalha, ele é sabe? Então a gente não pode se comparar com ele, a gente tem que entender que existem radicais livres, toda a fisiologia mostra isso, que há um desgaste muito grande no organismo e acabamos envelhecendo demais. Tanto é que os maratonistas têm aquela cara murcha, aquele corpo, né, diferente, digamos assim. E assim, em termos de pesquisa científica, os atletas não têm uma expectativa de vida maior, Se aposenta né? E tal, índice de obesidade, de problemas cardíacos, de uma série de doenças é altíssimo em ex-atletas, né? Mas o atleta, ele leva a um limite para criar novo limite. E nesse novo limite, ele consegue um rendimento maior no curto prazo, não no longo prazo, enquanto expectativa de vida, né? Viver mais e tudo mais. Então, assim, o que acontece? A gente precisa saber quem a gente é, nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. A primeira coisa é saber quem a gente é. Qual é o nosso tipo físico, qual é o nosso tipo metabólico, o quanto é o objetivo, exatamente, o quanto a gente precisa perder, o que a gente tem, quanto de gordura, não é só quanto de peso, a gente tem constituição diferente, as pessoas não são iguais, né? Então a gente pode ter uma compleição óssea maior, a gente pode ter já mais massa muscular dependendo do nosso tipo físico e genética, e tá tudo certo. Essa coisa de peso versus altura, isso já tá super ultrapassado. O que realmente a gente precisa para chegar onde a gente quer? E daí também acionar, né, um tipo de estratégia alimentar de acordo com aquilo que funciona para a gente. Questão cultural, exatamente, questão cultural, questão de meio, tá? A gente precisa entender. A rotina mesmo, a né? rotina, Dia a dia. exatamente. Então, assim, o que é melhor? Hoje em dia, com a internet, que é muito legal por um lado, mas é muito danoso por outro, essa confusão que cria nas pessoas. Tipo, então todo mundo tem que fazer jejum. Jejum é o melhor. Cetogênico é o melhor. Paleolítico é o melhor. Gente, assim, tudo existe e continua existindo porque funciona. Porque são estratégias bioquímicas que de alguma forma funcionam, mas não para todo mundo. Né? Eu acho que esse é o recado, né, de hoje. A questão da gente se conhecer, né, saber os seus limites, procurar, né, orientação profissional para esse, ainda mais se a pessoa sai de um sedentarismo, né, ou de uma alimentação desregrada, ou nunca fez um procedimento estético e tal, de sempre, né, procurar orientação médica para isso. Mas a boa notícia é que sim, né, esse SOS Verão, sim, temos aí 3 meses pela frente que dá para fazer algo, sempre com muito cuidado, enfim, e lembrando, né, gurias, é melhor começar hoje, como a Márcia falou, tipo, dá pra mudar a vida, dá, e é melhor começar hoje. Então, hoje que é sábado, vamos, né, colocar um compromisso de que segunda-feira, então, ok? Mas o dia que a gente escolher, efetivamente, buscar ajuda, buscar informação e fazer a mudança que precisamos, né, na nossa vida. Até porque a gente pode também ter momentos diferentes, né? Começar mais devagar, porque a pessoa tá desacostumada com isso, para que não seja tão violento. Ou o contrário, começar mais rápido para a pessoa dar um up, se motivar e depois mudar a estratégia. Não quer dizer porque a pessoa fez alguma coisa nesse momento que precisa ser sempre assim. São momentos diferentes, tá? Então, assim, tudo funciona, só que a gente tem que entender
para que cada pessoa serve. E daí a gente pode usar o jejum intermitente, cetogênica, low carb. Tem algumas coisas que são científicas, tá? Low carb, que não é no carb, tá? Que tem a ver com 10 a 40% de carboidrato, na mesma proporção que a proteína, com déficit calórico, porque óbvio, se a gente quer emagrecer, a gente precisa comer menos do que a gente gasta, para o nosso organismo ter que acessar as nossas reservas. Né? Um déficit calórico de aí 25%, 30%, todo mundo funciona bem com isso. Né? A gente pode sempre usar essa estratégia e ordenar isso em termos de estratégia no médio prazo, que pode ser até o final do ano, com outras coisas. Primeiro começa numa low carb, vai para uma cetogênica, pode mixar jejum com low carb, que funciona super bem para quem gosta de jejum, mas também não consegue se comprometer em todos os dias, ter essa sistemática, e funciona super bem. Então, assim, tudo dá, gente. Não existe assim, ó, eu não consigo. As pessoas chegam assim, muito desesperadas para mim. Luana, eu não consigo fazer jejum, então eu acho que eu não vou conseguir chegar no meu resultado. Não, para aí, não quer dizer. Eu acho que entra aqui e já pra gente encerrando e ficar um recado final, essa questão de se conhecer, de todos esses tipos de dieta que a Luana trouxe, que também tem uma questão que a gente vai muito pro Google, né? E aí busca ali o que vai fazer, o exercício para emagrecer, o melhor tratamento, né? E não, né, gente? Google... Ok, uma fonte de informação super legal, Dr. Google, mas vá na fonte. E sim, dá tempo. Esse nosso SOS Verão é para largar aí a cutucada, né? De que sim, se você quiser, né, se sentir que é o seu momento de fazer algumas mudanças de hábito, de mudar algo no seu corpo, agora é o momento. Gurias, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui na Sala com a Confraria. E até a próxima. Acompanho. Hoje a gente tem mais coisas sobre SOS Verão, vai estar muito legal o nosso programa. Sigam aqui acompanhando nesse sábado.